tenho estudado muito a carta de Filipenses. Essa carta é uma carta da prisão. Domingo pela manhã eu falei sobre ela, nesse capítulo 4. E essa noite eu quero continuar trabalhando, ainda que não com muito tempo, mas trabalhando essa questão. Eu queria que você abrisse Filipenses 4. Eu vou ler os versos 6 e 7, nos quais eu pretendo trabalhar nessa noite. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. O texto diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, a ansiedade é um problema que acontece na vida de todas as pessoas. E nós que vivemos nesse tempo de corre para lá, corre para cá, nesse tempo de tantos desafios, nós temos muita ansiedade. Essa é uma marca do nosso tempo. Não é sem razão que alguns estudiosos do comportamento humano, teólogos, filósofos, fizeram a previsão de que a partir do século XX, esses homens, no caso nós, né, homens no sentido geral, homens e mulheres, seríamos conhecidos por causa da nossa ansiedade. Foi Kierkegaard quem trabalhou essa questão. Mas qual é a resposta de um cristão diante da ansiedade? A ansiedade, ela é tentar trazer o futuro para o presente. A ansiedade é doença de preocupação. A palavra na língua original, ela significa você estar com a mente dividida. Você está aqui e você está em outro lugar. Você está preocupado com uma coisa que não aconteceu, mas você sabe que quando acontecer, você não sabe como vai fazer. Na verdade, você não sabe nem se vai acontecer. Mas você já se preocupa por antecipação. Então, a resposta cristã à ansiedade é que nós devemos nos ater na Bíblia. Paulo está escrevendo essa carta, ele está preso, e a igreja que nasceu de forma extraordinária, o evangelho prosperou na igreja, mas agora os cristãos estavam tremendamente ansiosos. E Paulo trata a questão com a inspiração do Espírito de Deus, convidando aqueles irmãos a se voltarem para o Senhor, através da oração. Ele não faz de conta que não existe o problema. A primeira coisa que ele diz e mostra é que a ansiedade é real. É um problema real. Há tantas pessoas que estão ansiosas. É possível que hoje aqui, em nós que estamos aqui, em você que está ligado a esse culto, esteja alguém tremendamente ansioso. Há pessoas que, por exemplo, quando tem alguma coisa para resolver, passam por uma ansiedade tremenda. Eu, quando tenho que viajar
especialmente para o Rio de Janeiro, para a casa da minha mãe, eu nunca aviso para ela, porque eu descobri que ela fica uma noite inteira sem dormir, preocupada com o que vai acontecer na ida daqui para lá. Geralmente as mães são muito ansiosas, né? Tem a idade que tiver, as mães são muito ansiosas no que se refere a cuidados com os filhos. Então a ansiedade é uma real, diz a Bíblia. E por que ele é real? Primeiro, por causa da nossa fragilidade. Irmão, o ser humano é muito frágil. Mas nós não temos nem noção do tamanho de nossa fragilidade. Nossa fragilidade é muito maior do que nós pensamos. Isso nos faz ficar ansiosos. E nós somos também incapazes. A nossa incapacidade é uma coisa que a gente percebe em todo o tempo quantas coisas nós queríamos fazer se nós fôssemos capazes, mas nós não somos capazes. Então isso provoca em nós um sentimento de ansiedade muito grande. Agora, nós precisamos, diz Paulo, olha, não fique ansioso, coloque tudo para Deus. Por quê? Porque Deus sabe quem nós somos e Deus sabe o que passamos. Uma das coisas que nós aprendemos quando nós aprendemos a orar ao Senhor, como esse texto diz, que nós devemos colocar tudo diante de Deus em oração. Meus irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Por isso devemos colocar diante de Deus todas as nossas necessidades. Não é preciso que o crente fique ansioso. Quando você estiver ansioso, quando nós estivermos ansiosos, o que nós temos que fazer é nos prostrar e orar e dizer: Senhor meu Deus, eu sou frágil. Senhor meu Deus, eu estou ansioso. Senhor meu Deus, eu não tenho saída, mas eu sei que o Senhor sabe quem eu sou e o Senhor sabe o que eu estou passando. Irmão, a Bíblia não diz que Deus sabe tudo sobre nós? Então Deus sabe tudo que nós estamos passando. Não há nada que você passe que Deus não saiba antecipadamente. E Deus, que sabe tudo antecipadamente, Ele quer nos abençoar e quer nos atender, mas Ele há de fazer isso a partir da nossa oração. A nossa preocupação não resolve nada. Pelo contrário, a preocupação acrescenta para nós mais dificuldade. A ansiedade traz para nós muito mais dificuldade. Devemos aprender a colocar diante de Deus. É por isso que o apóstolo diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Mas, olha, isso que está me preocupando é relevante, eu devo estar ansioso. Não. A Bíblia diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. E a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus diz que Deus cuida de tudo. Diz que Deus conhece todas as coisas. Diz que Deus fará o melhor por nós. Mas nós, às vezes, insistimos em ficar ansiosos. Essa doença de preocupação é alguma coisa que nós precisamos dar uma resposta cristã a ela. E a resposta cristã é essa: oração e súplica. Oração e súplica. Oração e súplica. E Deus atenderá, porque Deus é fiel. Esse texto também nos convida a entender que mesmo em meio à nossa dificuldade que nos leva a ser ansiosos, Deus quer nos dar paz. A paz é algo que somente Deus quer e pode nos dar. E Paulo fala no verso 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu estou, como disse, irmão, estudando essa carta, e estou naturalmente me apropriando de algumas ferramentas
para ver coisas que normalmente a gente não vê. Então, aqui, quando o texto diz, guardará o vosso coração, a impressão que nós temos é que aqui está falando do verbo guardar, mas não é. Essa tradução não é adequada. A palavra guardar aqui é no sentido de guarda. Guarda no sentido, os mais antigos sabem que antigamente, quando se falava policial, falava o guarda, né? Então, é no sentido de alguém que está como um policial de plantão, guardando o nosso coração, guardando nossos sentimentos. Irmãos, entendo que Paulo estava preso. E na prisão, ele tinha um guarda que cuidava dele, um guarda que ficava tomando conta dele. Então, Paulo diz que assim como aquele guarda, era essa ideia, a paz de Deus guarda o meu coração, a paz de Deus guarda o meu sentimento dessas investidas que são comuns em nossa vida. Nós temos motivos para nos preocupar diante de uma situação e pensar como é que vai ser. E quando eu estou falando para os irmãos, estou falando daquilo que eu estou vivendo. Eu estou agora com um irmão enfermo, e dos irmãos que eu tenho, eu acho que ele é o mais saudável, em todos os sentidos, sempre foi. É forte, professor de educação física, professor de karatê, professor de coisa. E a gente fica imaginando como é que vai ser. Não tem que imaginar como é que vai ser. Tem que imaginar o seguinte: Deus é um Deus que dá paz, e essa paz excede a toda espécie de compreensão. A paz de Deus, ela foi providenciada, irmãos, diante da nossa fragilidade, diante da nossa incapacidade. Deus vem com a sua paz para guardar o nosso pensamento, para guardar o nosso coração. Então, quando você começar a pensar em coisas que você sabe que está provocando ansiedade, peça ao Senhor, me dá paz para guardar meu pensamento, me dá paz para guardar meu coração. Porque as pessoas sofrem muito por causa de ansiedade. Quantas vezes nós sofremos por causa de ansiedade? Essa paz de Deus, meus irmãos, ela é independente de circunstâncias. A gente pode estar num problema, mas essa paz de Deus que guarda, essa paz de Deus que excede o entendimento, essa paz de Deus presente está conosco. A paz de Deus é o remédio para o nosso coração. Um coração aflito, um coração angustiado, precisa da paz de Deus. Porque a paz de Deus é a resposta cristã. Pessoas que não têm essa resposta se desesperam. Sabe isso? Desesperam. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que não somente dá um remédio para o nosso coração, como o texto diz, mas um Deus que guarda a nossa mente. Então, qual é o motivo da sua preocupação? Qual é o motivo da sua ansiedade? Por que estamos preocupados, ansiosos? Deus cuida. Deus tem o melhor para nós. Então vamos aprender com o texto sagrado. Nós temos alguém que está a nos guardar. Mesmo quando tudo parece e não tem explicação. Quando tudo parece que não tem saída, nosso Deus nos dá essa paz que excede a toda a espécie de compreensão. Experimente isso. Experimente orar. Experimente suplicar. Experimente confiar. Experimente fazer aquilo que nós cantamos ainda há pouco, Tudo entregarei. Será que nós somos capazes de entregar tudo mesmo para Deus? Ou será que há coisas que nós pensamos assim, isso eu não vou entregar para Deus, não. Entregue para Deus. Tudo. Deus é poderoso, diz a Bíblia, para fazer muito mais do que nós pedimos ou nós pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite e que o Senhor nos ajude a entregar tudo nas mãos de Deus.
Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que às vezes é tão difícil, por causa de nossa fragilidade, a gente viver sem estar ansioso. Mas, ó Pai, a Tua palavra nos diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. O Senhor conhece tudo, conhece a nós, conhece nossas lutas, nossos problemas. E, ó Deus, nos ajude a colocar diante do Senhor tudo, na confiança de que o Senhor guarda o nosso pensamento e o nosso coração, na certeza de que o Senhor nos dá aquela paz que excede toda espécie de compreensão. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e venha ao nosso auxílio. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.